caminho. Porque a Bíblia diz, e eu estou lendo o texto aqui da carta de Paulo aos Gálatas, certo? Capítulo 5 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo libertou a humanidade. Não precisa mais se submeter a julgos de legalismos, né? De servidão para agradar a Deus, para receber perdão. Nós estamos libertos em Cristo. Aí vem, né, aqueles julgos, aqueles fardos que líderes colocam, né, de várias instituições colocam sobre as pessoas. Olha, se você quer servir a Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque aqui é assim. Mas o texto está dizendo, querido, fica firme na liberdade que Cristo já te libertou. E não te submete a jugo de servidão, a jugo de escravidão. E tem mais um outro texto que eu gostaria de citar aqui, que esse é cirúrgico. É Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que diz o texto. Colossenses 2, 20 a 23. Se, pois, estáis mortos em Cristo, com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, não faças. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Agora vem o versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, querido, se você já está em Cristo, se você já morreu para o pecado, por que ainda insistem, né? Por que ainda insistem em carregar os teus ombros com julgos, com fardos, de tais coisas? O texto diz aqui como, não toque, não faça, né? Não vista isso, não coma aquilo, não vá aqui, não vá ali, não pode, faz assim, tem que ser assim. Por que disso? Aí o texto ainda diz mais, as quais todas essas coisas, elas perecem pelo uso, ou seja, elas são temporárias. Elas vão perecer, hoje vale, amanhã não vale mais. Está entendendo? Hoje a cultura é essa, mas amanhã já muda. Está entendendo? É isso que o texto está dizendo. Elas perecem porque são preceitos de homens. Elas não têm um valor doutrinário, como é a palavra de Deus, que ela é imutável. Depois ele diz no versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Então você olha assim, por que nós fazemos assim? Porque isso nos protege do pecado. Porque isso nos guarda de pecar. Porque isso nos mantém em santidade. Tem uma aparência, né, de devoção, de humildade, né, de modéstia, mas na verdade isso não tem valor nenhum. Olha o que o texto está dizendo. É a palavra de Deus que diz, querido. Não tem valor nenhum essas coisas. Sabe por quê? Porque o que combate o pecado não são mudanças externas. O que combate o pecado é você guardar a palavra de Deus no teu coração. É ela que vai te proteger do pecado. É você nascer de novo. Era isso que Paulo estava dizendo lá para os judeus. Olha, vocês fazem a circuncisão, vocês guardam o sábado, vocês não comem certo tipo de alimento, vocês guardam as festas, vocês dão um dízimo de tudo. Mas essas coisas não têm valor nenhum, elas têm uma aparência. Tem uma aparência, né? Olhando assim aparentemente, nossa, como é bom, como é bonito. Mas elas não têm valor. Elas não significam nada em relação à santificação, a vencer o pecado, a uma vida piedosa. São apenas aparências, certo? Então eu volto ao texto lá de Gálatas 5 e digo para você, querido, se você já está liberto em Cristo, se você aceitou Jesus como teu Salvador, viva uma vida de santidade, viva uma vida piedosa com Deus, mas não te submete mais a julgos de servidão. Tá bom? Não te submete mais a servidões humanas, fardos, pesos, para você deitar a cabeça no teu travesseiro e viver com culpa, tá? Pensando que Deus está te odiando porque você fez uma coisa ou deixou de fazer outra. Não pense dessa forma, descanse em Cristo Jesus. Viva a graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.